Olá a todos, eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica, onde a gente hoje vai estudar mais um pouquinho da parte de Física 1, a parte de mecânica. Hoje é a nossa aula número 9 e a gente vai tratar hoje um pouquinho da parte dos vetores, que tem muitas aplicações dentro da física. Vamos lá? Bem, inicialmente a gente tem que responder a seguinte pergunta: o que seriam vetores, né? Será que no nosso curso aqui de física a gente já trabalhou com a parte de vetores? Eu diria que sim, né? Por quê? Porque quando a gente olha para essas situações aqui, né, você tem aqui dois veículos, né, um veículo A e um veículo B. Esse veículo A está se deslocando para a direita com uma velocidade que é a velocidade desse objeto, que a gente chama de velocidade A. Esse segundo objeto está se deslocando também para a direita com uma velocidade dele, que é a velocidade B. Perceba que quando a gente representou aqui a velocidade, a gente usou uma setinha, né? E essa setinha maior está tentando passar para a gente a mensagem de que a velocidade desse objeto é maior do que a desse. Porque aqui a velocidade, né, a setinha que a gente representou aqui, uma setinha de tamanho menor. Então, essa setinha que a gente está usando, tanto para representar a velocidade do A quanto a velocidade do B, isso são exatamente aquilo que nós chamamos de vetores. Então, aqui é o vetor velocidade do carro A, esse aqui é o vetor velocidade do carro B. Portanto, o que seria um vetor, né? Vetor ele é uma grandeza física que ele é caracterizada por um módulo. Módulo é o tamanho do vetor, o tamanho da setinha, né? E esse vetor, como ele é representado por uma seta, esse vetor ele vai ter sentido e direção. Então, toda grandeza que tem módulo, módulo é o valor dele, né, o valor numérico dele, que aqui, no caso da setinha, é o tamanho da setinha. Sentido e direção, isso é o que a gente chama de grandeza vetorial. E a grandeza vetorial, ela é representada por um vetor. Tudo bem? Então, toda setinha aqui, ó, que nós já usamos, né, para velocidade, aceleração, deslocamento, aqui no nosso curso de física, essas grandezas que eu citei são exemplos de vetores, ok? Então, tá aqui, exemplos de vetores: deslocamento, velocidade, aceleração, força, né? Que é um dos temas importantes que a gente vai estudar um pouquinho mais adiante aqui no nosso curso. Bem, se eu quiser representar um vetor, então tem que usar uma setinha, tá? Então tá aqui, essa aqui é a setinha que representa o vetor deslocamento. Essa setinha indica o vetor velocidade. Essa setinha indica o vetor aceleração. Perceba que usar uma seta ela é importante, porque olhando para a seta, eu já sei qual é o sentido e qual é a direção daquela grandeza, né? Então, por exemplo, essa setinha aqui que nós usamos para aceleração, essa setinha ela está na vertical para cima. Então, significa que o objeto está acelerando no sentido, na direção, né, vertical, sentido para cima. Então, é importante usar a setinha para representar os vetores. Agora, existem elementos que não são vetores, né? Aquilo que não é um vetor, ele é simplesmente caracterizado pelo módulo, né? Um valor numérico. Quando eu digo módulo, é um valor numérico. E, por definição, módulo é sempre uma grandeza positiva. Exemplo, massa, né? Então 5 quilogramas, né? Então 5 é a quantidade, o quilograma é a unidade. Tá? Tempo, né? 10 segundos, né? 10 é o módulo, né? A quantidade. E o segundo é a unidade. Temperatura, 30 graus Celsius, né? Então 30 é o módulo, é a quantidade, graus Celsius é a unidade. Volume, 2 litros, né? Então 2 é a quantidade, litros é a unidade. Aqui é a mesma coisa, né? A grandeza física que a gente chama de vetor, ela tem um módulo, ela vai ter um sentido e direção. Então o sentido pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. A direção pode ser horizontal. Esse exemplo aqui, ó, essa velocidade está na horizontal, apontando para a direita. Essa outra velocidade ela está também na horizontal, apontando para a direita. Né? Mas você percebe que o tamanho dessa setinha é maior do que o dessa. O significado disso é que o módulo dessa velocidade é maior que o módulo dessa. Tudo bem? Exemplo, aqui poderia ser uma velocidade de 20 metros por segundo. Aqui poderia ser 10 metros por segundo. Né? O tamanho da setinha vai nos ajudar a saber o valor, o módulo, né, do vetor. Bem, outra coisa importante é que se você pegar, por exemplo, o vetor deslocamento, que a gente já estudou, a gente usava uma setinha para representar ele, né? Então, por exemplo, você pegava lá, né, colocava aqui os eixos, né, cartesianos, né, o plano cartesiano, né? Então, eixo x, eixo y e aqui a nossa origem. Se um objeto partiu dessa posição inicial e veio para essa posição final, bem, o deslocamento dele então foi para a direita, na horizontal. Perceba que quando a gente colocava essa setinha para representar o deslocamento, a gente já estava se referindo a um vetor. Essa setinha aqui, ó, representa para a gente o nosso vetor deslocamento. E existe uma maneira de representar esse vetor. Ou seja, existe uma maneira de você colocar a notação de um vetor e o módulo dele. Bem, o vetor
é sempre uma letra com uma setinha em cima. Quando eu escrevo somente ΔX, eu estou me referindo ao módulo. Então, tradicionalmente, os livros escrevem o módulo como sendo ΔX ou o vetor dentro do símbolo de módulo da matemática. E isso aqui é importante porque lembra que o módulo é sempre uma grandeza positiva. Então, isso com a letrinha, com a setinha em cima é o vetor. Se ele aparecer dentro do módulo ou simplesmente sem a setinha, isso aqui é o valor, é o tamanho daquele vetor. Tá? Exemplo, 10 metros. Né? E a direção e sentido é dado pela setinha que nós marcamos aqui. Então, essa setinha está para a direita, aqui esse é o sentido de direção. Se eu fosse traduzir isso em palavras, significaria que o sentido é para a direita, a direção é horizontal. Tudo bem? Bem, como é que a gente faz para somar vetores? É uma operação que a gente vai fazer muito aqui em física, somar vetores. Né? Por exemplo, existem métodos geométricos e algébricos. Vamos conhecer primeiro o método geométrico. O primeiro método é a regra do polígono. Então, por exemplo, se eu te desse dois vetores, esses vetores, vetor A, vetor B, vetor C. Cada vetor é representado por uma setinha. Se eu quiser somar esses vetores, como é que eu acho o vetor soma, que também é chamado vetor resultante? Se você usar a regra do polígono, basta você pegar simplesmente aqui, essa pontinha aqui a gente chama de origem do vetor. Essa outra ponta do vetor a gente chama de extremidade, não de estar setinha. Então, origem, extremidade. Se você for aplicar a regra do polígono, basta você pegar a extremidade de um e encostar na origem do outro. A extremidade de um e encostar na origem do outro. Ficaria exatamente desse jeito. Tá vendo? A extremidade de um na origem do outro, a extremidade de um na origem do outro. Quando eu faço isso, sobra uma origem e uma extremidade. Quando eu fechar essa figura aqui com esse vetor grande, percebe que isso aqui é um vetor grandão. Esse vetor grandão vai me dar geometricamente a soma desses vetores, do vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Então, a soma do vetor A com o vetor B com o vetor C me dá esse vetor soma, ou também chamado vetor resultante, esse vetor grandão. Bem, o que nós fizemos aqui foi aplicar a regra do polígono. Basta deslocar cada vetor, colocando a extremidade de um na origem do outro. Ok? Bem, existe uma segunda regra, que é a regra do paralelogramo. Então, suponha que aqui eu tenha dois vetores, vetor A e vetor B. Como é que eu somo o vetor A e o vetor B a partir da regra do paralelogramo? Bem, relembrando, essa pontinha é a origem do vetor. Essa outra pontinha, a extremidade. Aqui, o que eu tenho que fazer para aplicar a regra do paralelogramo? Colocar origem com origem. Então, basta encostar a origem desse com a origem desse. Então, ficaria exatamente essa situação aqui. Ó. A origem de um, perceba que eu peguei esse vetor, andei com ele para cá, de tal maneira que encostei a origem desse na origem desse. Quando a gente desloca um vetor, ele tem que permanecer sempre no mesmo sentido de direção. Perceba que esse vetor aqui está no mesmo sentido de direção. Esse vetor aqui continua no mesmo sentido de direção, só que a gente encostou origem com origem. E agora, o que é a regra do paralelogramo? É você fechar essa figura. Vamos desenhar aqui um pontilhado paralelo a esse vetor. Então aqui a gente vai desenhar um pontilhado para cá. Paralelo a esse vetor aqui, a gente vai desenhar um pontilhado para cá. De tal maneira que quando esses pontilhados se encontrarem, tá vendo? Esse pontilhado se encontrou com esse, no encontro deles, aqui exatamente essa diagonal vai dar a soma desses vetores. Né? Então esse S representa o vetor soma de A com B, ou simplesmente vetor resultante. Ok? O que nós fizemos aqui? Aplicamos a regra do paralelogramo, colocando origem com origem. Esse é um método geométrico. Né? O que você acha no final é um vetor. Né? Bem, se você quiser saber algebricamente o tamanho do vetor, ou seja, o módulo dele, existem regrinhas. Para você somar vetores, né, dois vetores, por exemplo, não é simplesmente fazer A mais B, porque vai depender para onde os vetores estão apontando. Então, nós temos 4 casos possíveis de soma de vetores. Se eu pegar aqui dois vetores e os vetores estiverem para o mesmo lado, basta colocar a origem de um, né, na extremidade do outro, como nós fizemos aqui. Ó. Pegamos aqui ó, a origem desse, colocamos na extremidade do A. Ficou um vetor na sequência do outro. A soma deles é simplesmente A mais B. Então, a resultante aqui, né, a resultante é A mais B. Perceba que como os vetores aqui estão no mesmo sentido e na mesma direção, o ângulo entre eles é zero. Então, é simplesmente fazer a soma. Eu pego o módulo desse e somo. É uma soma algébrica normal. Tudo bem? Exemplo, se esse aqui valesse, por exemplo, 3, se aqui valesse 2, 3 mais 2 ia me dar esse vetor grande aqui, vermelhinho, que é o vetor resultante, 5. Tudo bem? Bem, se eu tivesse agora vetores em sentidos contrários, né? Perceba que esses dois vetores são paralelos e estão na horizontal, no mesmo sentido.
Aqui os vetores estão na horizontal, porém em sentidos opostos. Então o ângulo entre eles é de 180. Quando o ângulo é de 180, basta pegar agora o vetor maior, subtrair do menor, aí eu vou ter aqui o vetor resultante. Então se eu pegar esse vetor grandão, subtrair, tirar esse pedaço aqui do vetor que está no sentido contrário, né, vai me dar esse vetorzinho pequenininho, que é o vetor resultante, do A menos B. Então aqui, ó, A menos B. Se aqui valesse 5, aqui valesse 3, 5 menos 3, ia me dar esse vetor pequenininho valendo 2. Né? Então perceba que vetores para o mesmo lado, basta somar. Vetores em sentidos contrários, subtrai. Se eles estiverem perpendiculares, né? Então se eu tiver aqui um vetor perpendicular a outro, ou seja, um na direção horizontal, outro na direção vertical, o ângulo entre eles é de 90. Portanto, quando eu uso a regra do paralelogramo, né, faz aqui o tracejado aqui, faz o tracejado aqui, o vetor resultante vai estar aqui na diagonal. Se eu quiser saber esse vetor resultante, a gente aplica Pitágoras, porque isso aqui é um triângulo retângulo, né? Isso aqui é hipotenusa, isso aqui é um cateto, isso aqui é um cateto. Então, aplicando Pitágoras, né, quando o ângulo é 90, basta usar Pitágoras. Essa diagonal, ou seja, o valor dela ao quadrado, é igual esse cateto aqui ao quadrado, então ao quadrado, mais b ao quadrado. Né? Isso vai me dar a minha diagonal. E o caso mais geral que a gente pode ter é quando você tiver um ângulo qualquer. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, um ângulo de 60 graus, é um ângulo qualquer, diferente de 0, diferente de 180 e diferente de 90. Quando eu tiver um ângulo qualquer, e quando eu digo um ângulo qualquer, é qualquer ângulo, maior ou igual a 0, menor ou igual a 180. Então, perceba que esse caso aqui é o caso geral. Ele contempla esse caso e esse caso. Esse aqui seria o caso geral para achar um módulo da soma de dois vetores. Né? Aqui o que eu tenho que usar? Eu uso a regra do paralelogramo novamente, né? Então faço o tracejado aqui, a diagonal vai me dar a resultante. E essa resultante é calculada pela lei dos cossenos. Então esse é o meu caso geral. Perceba que se eu quiser, por exemplo, colocar 90 aqui, ó, se nós colocarmos 90 aqui, cosseno de 90 dá zero, esse termo aqui vai dar zero, desaparece. Sobra isso, que é Pitágoras. Ok? Então, perceba que isso aqui ele contempla todos os casos anteriores. Então, vetores para o mesmo lado soma, sentidos contrários subtrai, 90 graus é Pitágoras, qualquer ângulo, quaisquer ângulos, né, diferentes dos anteriores, a gente usa a lei dos cossenos. Vamos fazer um exemplo? Se eu tivesse aqui, por exemplo, essa situação, eu tenho duas forças, uma que vale 16 newtons e uma que vale 12 newtons. Essa força está na direção x, essa força está na direção y. Ou seja, são duas forças perpendiculares. Né? Quando eu digo Fx, é que está na horizontal. Quando eu digo Fy, é que está na vertical. E aí eu quero saber a força resultante entre elas e qual é o ângulo que eu tenho dessa força resultante em relação horizontal. Esse ângulo vamos chamar de θ. Então, nós imaginamos essa situação. Duas forças, uma força na horizontal, o tamanho desse vetor aqui, o módulo dele, vale 16 newtons. Essa força na vertical, né, o módulo desse vetor são 12 newtons, e eu quero saber essa diagonal. Né? Então, usando aqui a regra do paralelogramo, né, tá aqui eu fiz o tracejado, fiz aqui o tracejado, formei aqui um paralelogramo, e a diagonal é a força resultante. Quanto vale o módulo desse vetor, força resultante? Bem, aqui basta a gente usar Pitágoras, então f ao quadrado é igual a fx ao quadrado mais fy ao quadrado, por conta aqui do triângulo retângulo. Então, fx vale 16, 16 ao quadrado dá 256. O fy vale 12, 12 ao quadrado dá 144. 256 mais 144 dá 400. O quadrado vai para o outro lado como raiz. Raiz de 400 são 20 newtons. Né? Força aqui, a gente está adotando como unidade newton. Né? Então, se esse lado aqui vale 16 newtons, e essa força aqui vale 12 newtons, essa diagonal que representa a força resultante vai valer 20 newtons. Ok? E se eu quiser saber o ângulo, né, esse ângulo aqui, basta aplicar a trigonometria do triângulo retângulo. O ângulo aqui, se eu quiser saber, por exemplo, esse ângulo, a gente pode aplicar o arco tangente, né, ou a função inversa da tangente, que é a tangente menos 1. Se eu calcular a tangente é menos 1. O que é tangente? É cateto oposto, esse cateto oposto aqui é o Fy, dividido pelo cateto adjacente, que é o Fx. A tangente a menos 1 dessa divisão vai me dar o ângulo, né, que também é chamado isso aqui de arco tangente. Tudo bem? Então, o Fy vale 12, o Fx vale 16. Eu sei digitar na calculadora, segunda função, tangente. Aí vai dar tangente a menos 1. E digitar 12 dividido por 16, ela já me dá o ângulo em graus. E aqui o ângulo vale aproximadamente 37 graus. Então, esse ângulo aqui é o ângulo desse vetor em relação horizontal. Sabendo o módulo dele
e esse ângulo, eu consigo imaginar exatamente essa situação. Aqui um vetorzinho com uma inclinação de 37 graus em relação à horizontal. Bem, para terminar essa aula, vamos aprender a fazer a decomposição de um vetor, né? Como é que a gente decompõe um vetor? Bem, todo vetor, em princípio, ele pode ser escrito, né? Um vetor, ó, uma letra, uma setinha em cima, um vetor. Todo vetor ele tem um módulo, tá aqui módulo, que é um número sempre positivo, e junto dele vai vir um versor. Então esse R chapéu é o que a gente chama de versor. O que é um versor? É um vetor unitário, ou seja, de tamanho 1. E ele me ajuda a dizer o sentido e a direção desse vetor, né? Na física, esse versor pode ser, dependendo da direção que você tiver, esse versor pode ser I, se estiver no eixo X, pode ser J, se estiver no eixo Y, ele pode ser K, se você estiver usando o eixo Z. Tá? Então, vamos ver aqui essa situação. Eu te dou aqui o vetor A, esse aqui é o vetor A. Agora eu quero decompor esse vetor A nas suas componentes cartesianas. Isso é a decomposição de vetor. Ou seja, projetar esse vetor na direção X, aí eu vou ter o AX. E a projetar esse vetor na direção Y, eu vou ter o AY. Então perceba que esse vetor A, ele pode ser escrito como a soma de AX mais AY. Por quê? Porque se eu deslocar esse vetor, né, AY para cá, né, colocá-lo bem aqui, ó, conforme ficou a figura, esse vetor aqui, ó, pela regra do polígono, ele é a soma de AX com AY. E esse ângulo aqui vai me dizer exatamente a inclinação desse vetor. Ok? Então esse vetor é a soma vetorial de AX com AY. Se a gente quiser saber quem é, então está aqui, o vetor A é a soma de AX mais AY. Se eu quiser indicar para onde o AX está, esse vetor está apontando na direção do eixo X. Então eu uso o versor I. Se eu quiser dizer para onde esse vetor está apontando, né, ele está aqui na direção Y. Então a gente usa o versor J. Então o AX é o módulo dele, o I está indicando o sentido. O AY é o módulo desse vetor, o J está indicando a direção desse vetor, direção e sentido. Como é que a gente acha o AX? Bem, toda vez que você tem um vetor e projeta na direção X, é o A, módulo dele, cosseno do ângulo. Então o AX é A cosseno. Se eu pegar esse vetor aqui e projetar na direção Y, é o módulo dele vezes o seno desse ângulo. Então AY é A seno. Ou seja, a gente está trabalhando com os versores. Então na direção Y, o versor é o J. Então fica AYJ. É esse vetor aqui, AY. Se eu escrever aqui AX na direção I, eu estou me referindo a esse vetor aqui, né? O vetor AX. Então, o vetor AX é o módulo acompanhado do versor. Tudo bem? Lembrando que o AX, tá aqui, ó, o vetor é o módulo na direção I. O AY é o módulo dele na direção J. Para a gente finalizar a aula de hoje, se eu te desse essa situação, uma força de 10 newtons com uma inclinação de 30 graus com horizontal. Vamos fazer a decomposição disso. Bem, então eu já sei que aqui vai ter um vetor na direção x, que é o módulo dele com o versor i, e aqui vai ter um vetor na direção y, que é o módulo dele com o versor j. Como é que a gente decompõe? Decompõe é só usar seno e cosseno. Bem, se a força vale 10 newtons, esse é o módulo dela, e o ângulo é de 30, tá aqui, força 10, ângulo 30. Para calcular a componente x, é F cosseno. Então, o F vale 10, cosseno de 30. Fazendo essa continha na calculadora, dá aproximadamente 8,7 newtons. Essa é a componente na direção x. A componente na direção y é F vezes seno. A força vale 10, aqui é seno de 30. Seno de 30 é meio, 10 vezes meio vai dar 5 newtons. Então, nós achamos a componente Fx, que vale 8,7. E achamos a componente y, que vale 5. Escrevendo o vetor é a soma das suas componentes, né? Então, o vetor resultante é a soma das suas componentes vetoriais, Fx mais Fy. O Fx é Fx na direção i, é o que nós escrevemos aqui, e o Fx vale 8,7 na direção i, o Fy vale 5 na direção j. E isso daqui é tudo medido em newtons. Tudo bem, gente? Então, esse é o nosso vetor força resultante. Ele tem duas componentes, uma na direção x, uma na direção y. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido essa aula sobre vetores. Aguardo vocês para a continuação das próximas aulas. Até breve.